Olha, sobre música, como eu vim de formação musical, né, eu vou falar algumas coisas sobre alguns intérpretes, né, do violão clássico, né. Tem uma Chaconne, né, da partita número 2 para violino solo, de Johann Sebastian Bach, que tem a transcrição dessa peça, né, vários violonistas fazem a transcrição para o violão solo, né? E essa peça é famosa, né? Eu gosto muito dela. Eu conheço vários violonistas que são concertistas que têm ótimas interpretações e transcrições dessa peça. Tá? Eu destaco, né, nesse sentido dessa peça, um violonista japonês que chama Shinichi Fukuda. Tá? A interpretação dele me chama atenção pelo seguinte, né, o Fukuda ele conseguiu colocar a interpretação como se fosse uma grande pintura de artes plásticas, tá? Como se tivesse várias nuances expressivas disso. Né? O Fukuda, a interpretação e a transcrição dele é interessante para mim pelo seguinte, a dinâmica, né, como ele toca a peça, é muito interessante, porque ele consegue em alguns momentos do que toca-se piano, por exemplo, muito baixinho a intensidade em partes agudas da peça, ao mesmo tempo ele coloca partes graves, de notas graves, que alteram entre forte, mesoforte, ou fortíssimo, ao mesmo tempo que a passagem aguda das notas são tocadas em dinâmica muito, com intensidade muito baixinha, né? E a transcrição do Fukuda também, ela valoriza muito a expressão da peça, né? Ele coloca, por exemplo, as notas, algumas notas graves, algumas passagens, né, que destacam, né, que dão um valor mais expressivo, como se fosse uma pintura mesmo. Né? Chega-se ao ponto em que Fukuda chega a usar a questão das notas graves como se fosse até distorção de guitarra, como se fosse assim, mas numa interpretação de violão erudito, tá? Para que fique mais expressiva a peça. Né? O Fukuda, eu acho a interpretação dele interessante por causa disso. Né? Além de ser, como peça erudita, né, ele respeita todas as pontuações do que é a peça, ela trespassa do que o compositor originalmente fez. Né? Mas a questão das notas graves, ou algumas notas graves da transcrição dele, destaca-se por conta disso. Né? Você pode ouvir quando as notas baixo, né, as notas mais graves descem naquele contraponto da peça, né, ele põe como vou dizer isso? Ele consegue colocar a peça mais expressiva do que originalmente ela é, com algumas notas que vão ali entre o agudo e o grave, destacando numa peça que é bem complexa, né? O Samuel Hedzik, né, que é um outro violonista, ele chama atenção porque além da força expressiva do que ele toca, a transcrição da peça e a interpretação dele, né, ele destaca muito a elegância, né, do que um compositor como Bach tem da questão do que é o estilo dele. Né? Bach costuma ter um estilo muito elegante, né? No que ele compõe aquele contraponto, as passagens dele tem uma elegância, né, que é notória. Né? O Samuel Hedzik, ele acho ótimo porque além da força expressiva, ele busca a questão mais da elegância do barroco e essa coisa. Tem a transcrição, né, mais antiga do André Segovia, que é um violonista espanhol, né, famosa. O Segovia ele tem é, uma interpretação e uma transcrição muito boa, porque ele consegue fazer uma coisa bastante robusta na peça, né? Ele põe bastante força, mas ele pontua, ele destaca algumas notas, né? E tem um viés, vamos dizer, mais romântico do que seja
da questão do barroco do Bach, né, do que seja essa peça. O Segovia tem uma interpretação bastante límpida também, que é típico dos violonistas clássicos, claro, né? E a questão da pontuação ou acentuação do Segovia é que chama atenção, né? Além de ter uma robustez com uma coisa muito límpida do que são as escalas ou as passagens, o André Segovia ele destaca, ele pontua muito bem a peça. E tem o Leo Brauer, que é um violonista erudito cubano, que ele é interessante a interpretação dele dessa peça, porque o Leo Brauer ele é também um compositor, né? E ele é um compositor de linha erudita mais moderna, de linha erudita contemporânea. E quando ele toca a interpretação dele da Chacone, né, além dele destacar muita ornamentação típica do barroco mesmo, o Leo Brauer ele imprime um certo modernismo do que é da composição erudita dele. Então são 4 intérpretes, né, de violão clássico que eu acho muito interessantes. Agora é claro que existem muitas mulheres que são concertistas também, que têm toda essa excelência, cada um tem a sua interpretação, né? Cada violonista tem, ou instrumentista tem a sua própria forma de tocar, né? Nenhum intérprete vai tocar igual exatamente ao outro, né? E nessas transcrições, né, cada um também imprime qual é o valor interpretativo que ele quer da peça, mantendo, claro, o valor original do compositor, né? Eu só estou fazendo um vídeo aqui para falar sobre a questão de violão clássico e interpretação, né, dando algumas referências, tá? Que na verdade existem milhões de violonistas concertistas que são geniais interpretações belíssimas. E mulheres também concertistas que também são. Tá? Mas esses 4 grandes nomes, assim, eles chamam muita atenção realmente. Né? O Shinichi Fukuda, a transcrição dele e a interpretação dele é muito expressiva e chama muito atenção. Né? O Sanel Redzig também chama pela elegância, né, e a força que ele coloca. O André Segovia, né, também pela limpidez e pela acentuação bonita que ele coloca na peça, e o Leo Brauer pela ornamentação e imprimir um aspecto mais moderno à peça, né? É só um vídeo para falar sobre violão, música erudita e questão dos violonistas e a questão da interpretação de cada um.